colisão. Um dos aviões não estava onde deveria estar. Os investigadores se perguntam se Dutta teria cometido um erro que levara a um terrível acidente. Investigando as transcrições do controle de tráfego aéreo, os investigadores logo descobrem que Dutta havia orientado corretamente os dois aviões. Mas como o radar de Dutta não mostra altitude, não havia como ele saber se os aviões haviam seguido aquelas instruções. Os investigadores estão tão certos de que Dutta não cometera equívoco algum, que 3 dias após o acidente, ele está de volta ao trabalho. Quando minha família e outras pessoas souberam disso, houve um suspiro de alívio, sabe? Nosso rapaz está a salvo. Os investigadores voltam ao local do acidente. Eles esperam recuperar determinados instrumentos dos dois aviões. Talvez uma falha mecânica tenha levado um dos aviões para fora do curso. Pode ser que os altímetros tenham parado no momento do acidente. E queríamos saber que altitude eles estavam registrando no momento do acidente. Mas a cabine do piloto do avião da Saudi havia mergulhado fundo no solo. A investigação do acidente se transforma em uma escavação. Máquinas e pessoas tiveram de ser trazidas para fazerem as escavações e retirarem a cabine do avião da Saudi. Os altímetros do voo da Kazakh são mais fáceis de serem encontrados. Aquele avião não caíra de nariz. Existe uma possibilidade de que haja pistas acerca de sua altitude exata no momento do acidente. Quando os altímetros são retirados dos destroços, os investigadores descobrem que, de fato, há alguma coisa estranha com os altímetros. Tanto o comandante quanto o copiloto têm um altímetro à sua frente, mas nesse caso, os dois têm leituras distintas. Havia uma diferença de cerca de 300 pés entre os dois. Estranho. Talvez os altímetros conflitantes tivessem tirado a tripulação do rumo. Mas a diferença nas leituras pode ter sido provocada simplesmente pelo impacto do acidente. Nesse momento, os investigadores não têm tal informação. Principalmente ali e ali, o mais próximo que conseguirem. Os investigadores precisam descobrir qual dos dois aviões estava na altitude incorreta. Eles exploram outras provas. O padrão dos danos nos dois aviões pode ajudar a responder uma pergunta essencial. Qual era o ângulo relativo entre as duas aeronaves no momento de seu contato? A maior parte dos destroços dos dois aviões está a quilômetros de distância um do outro. Entretanto, uma grande parte da cauda do avião da Saudi é encontrada próxima do início do campo de destroços. Isso sugere que ela tenha sido uma das primeiras partes a se soltar daquele avião. A cauda do avião da Kazakh parece ter penetrado a asa esquerda do jato da Saudi. Se foi isso o que ocorreu, o voo da Kazakh não teria estado acima do jato da Saudi quando eles colidiram, como imaginavam os controladores de tráfego aéreo. Ele deveria estar abaixo dele. É uma descoberta enigmática que aumenta ainda mais o mistério. Os investigadores ainda não sabem qual dos aviões estava no espaço aéreo errado. O que eles realmente sabem é que quando os dois aviões colidiram, não havia esperança para nenhuma das tripulações. Depois de atingir a asa do outro avião, a cauda do avião da Kazakh rasgou o estabilizador horizontal na parte de trás do 747 da Saudi. 5,5 metros do estabilizador são arrancados. Sem ele, a tripulação da Saudi não consegue controlar seu avião. Consequentemente, o avião sem controle entra em parafuso. E nesse caso em especial, eu diria que as duas aeronaves passaram pela mesma situação. O que os investigadores encontram entre os destroços dos dois jatos os deixam frustrados. Agora eles compreendem como os aviões colidiram, mas eles ainda não sabem por que eles estavam na mesma altitude, ou em que altitude eles de fato estavam quando colidiram. Como foi que o jato da Kazakh, que deveria estar acima do voo da Saudi, acabou ficando abaixo dele?
Quase 2 semanas depois do acidente, o comandante Ashok Verma se junta aos investigadores no local do acidente. Naquele momento, as operações de escavação da cabine do Saudi Air haviam sido concluídas. O que podia ser recuperado havia sido. Assim como o restante das provas descobertas até então, os instrumentos do avião da Saudi não ajudam a explicar o que havia acontecido. A força do impacto os havia destruído completamente. Mesmo com as descobertas decepcionantes, os investigadores são forçados a prosseguir. Eles descobrem tudo o que é possível no local do acidente. Agora o caso depende do que eles conseguirem descobrir das caixas pretas. Os investigadores esperam que em algum ponto das gravações da cabine do piloto ou dos dados do voo, eles encontrem as pistas de que precisam. Onde os aviões estavam no momento da colisão e como foi que eles acabaram entrando numa mortal rota de colisão. Vá para 150 porque é 140! Ali! Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. 3 meses se passaram desde a colisão aérea de 2 jatos de passageiros próximo a Nova Delhi. Os investigadores estão frustrados com a falta de provas conclusivas. Eles esperam que as caixas pretas venham ajudá-los a solucionar o caso. A fim de evitar quaisquer sugestões de parcialidade, as caixas do voo da Saudi estão sendo analisadas na Inglaterra. Técnicos da Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos tentam obter dados valiosos. A neutralidade do local onde as gravações foram analisadas era algo essencial. Cada avião estava equipado com 2 caixas pretas, um gravador de dados do voo e um gravador de vozes da cabine. O gravador de dados do voo contém informações sobre dezenas de aspectos acerca do desempenho de um avião, entre eles a altitude, a velocidade do vento e as alterações feitas pelos pilotos nos controles do voo. O gravador de voz da cabine registra todas as conversas na cabine do piloto. 279, bom dia. À medida que os investigadores tentam saber mais sobre a colisão próxima de Nova Delhi, eles usam as informações armazenadas nas caixas pretas para fazer uma cronologia de acontecimentos. Peter Shepard é chefe do Departamento de Gravação da Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos. Ele irá trabalhar de trás para frente, a partir do momento do impacto. O momento da colisão está relativamente bem definido por mudanças rápidas nos parâmetros de cada aeronave. Se considerarmos aquele momento como nosso marco zero, podemos então relacioná-lo com momentos individuais e então construir uma base de tempo comum. Primeiro, Shepard e sua equipe se concentram no 747 da Saudi. Saudi 763 aproximando-se de 140 para voar mais alto. Entendido. Mantenha nível de voo 140. Aguarde para subir. Saudi 763 manterá 140. As gravações de voz da cabine revelam que os pilotos da Saudi receberam instruções claras sobre suas altitudes e parecem tê-las compreendido. Depois de ser dito para que permanecessem a 14 mil pés, não se falou sobre subir para uma altitude mais elevada, o que os teria levado para a rota do voo da Kazakh. Em seguida, Shepard verifica a gravação dos dados do voo para confirmar que o voo da Saudi realmente seguira as instruções que havia recebido. O gravador do voo da Saudi nos dizia que a altitude havia sido normal durante a subida. Os pilotos da Saudi haviam nivelado a 14.108 pés, bem dentro de seu corredor de segurança. Ele foi nivelado na altitude indicada de 14 mil pés e continuou a voar assim. Os pilotos da Saudi seguiram as instruções do controle de tráfego aéreo meticulosamente, o que foi confirmado pelo controle de tráfego. Os controladores de tráfego queriam uma